Fala, gente, bem-vindos aqui ao canal Tricolaço. Vamos lá para mais uma análise de jogo do São Paulo com o cachorro latindo no fundo e tudo. Cara, é difícil falar hoje, porque a gente está de novo vivendo aquele turbilhão, né? Final de ano do São Paulo tem sido assim, né? Turbilhão de emoções, muita gente brava, com muita gente perdendo a razão, com as coisas carimbadas pelo péssimo momento que São Paulo viveu com a perda do título da Sul-Americana. E fazia tempo que eu não falava desse assunto. E por que eu vou falar? Porque a torcida de São Paulo depositou tanta fé naquele resultado possível que desde então a desconfiança voltou a tomar conta de tudo que diz respeito a que o São Paulo pode fazer em campo. E num ambiente como esse é muito difícil você discutir, cara. Muito difícil chegar a conclusões mais serenas, mais sérias. Estou dizendo porque assim, não adianta pegar o jogo de hoje 3-1 para o Fluminense e falar as coisas sem pensar. Então vamos lá. Estamos aqui no nosso canal Tricolaço, depois de Fluminense 3, São Paulo 1. E de quem é a culpa? É muito complicado falar de quem é a culpa, mas parte da torcida já elegeu que a culpa é do Rogério Ceni. A torcida também elegeu, uma parte dela, no ano passado, que a culpa dos problemas do São Paulo era do Hernan Crespo. Boa parte da torcida do São Paulo elegeu que o culpado pelos problemas do São Paulo ao final do Campeonato Brasileiro de 2020, que o São Paulo perdeu, mesmo tendo estado em algumas rodadas 7 pontos à frente do segundo colocado, era do Fernando Diniz. E a torcida do São Paulo talvez tenha, pelo pouco tempo até, pego um pouco menos, mas ainda assim houve quem pegasse, no pé do Cuca, em 2019. E depois disso, inclusive, é que veio o Fernando Diniz para o São Paulo. Por que eu estou falando isso? Porque a culpa sempre vai ser desses caras. Porque a torcida do São Paulo precisa ganhar. O Crespo foi criticado, mas o nível de crítica que o Rogério Ceni sofre hoje é maior que o do Crespo. Porque o Crespo ganhou o Campeonato Paulista, né? Que o São Paulino lembra. Eu lembro, você lembra. Mas o resto do futebol nem sempre vai lembrar. Porque é um título que ele vale pelo momento da conquista e ele não te dá memória para depois. Mas tudo bem. Vamos lá, ganhou um título depois de 8 anos e tal. Maravilha. Podia ter ganhado mais. Com o Crespo? Não sei. Com o Rogério? Não ganhou. Agora, eu gostaria só que as pessoas, quando pusessem a culpa no Rogério, a culpa definitiva, elas dessem 3 dados. Primeiro, a culpa é do Rogério, mas é uma culpa que tem que definir a sua saída imediata. Segundo, se a saída do Rogério deve acontecer, é para colocar quem no lugar? Terceiro, o time do São Paulo é bom? Essas perguntas têm que ser feitas. Aliás, não é nem se o time é bom, é se o time tem equilíbrio suficiente para suportar um trabalho que tenha que ser vencedor. Então, se as pessoas conseguirem responder essas 3 perguntas de modo a satisfazer a todos aqueles que ainda têm dúvidas, eu abraço a tese delas. Senão eu vou continuar com a minha. É irritante você assistir jogo do São Paulo e observar os comentários na internet, especialmente depois que o São Paulo toma o revés na partida, sabe? Porque quando tá ganhando, tem 2 situações. Ou tá todo mundo quietinho, todo mundo que eu falo dessa turma aí, a turma do Eu Avisei. Ou tá todo mundo assim, ó lá, vai errar ali, ó. Vai dar errado ali. E aí quando acontece o erro, de fato, porque erros no futebol acontecem, são próprios da atividade de risco. Tá vendo? Esse goleiro. Tá vendo? Que escala o lateral na zaga.
Tá vendo? Porque se lateral improvisado. Cara, e quando ganha? E quando teve bons momentos no ano? Tá tudo certo, então? E quando o São Paulo teve 11 desfalques por contusão? Hoje teve 12. Mas hoje teve um pouquinho teve jogador suspenso também. E teve jogador que estava jogando até outro dia que saiu agora. Então não dá nem pra gente caçapar o departamento médico de novo. Tem que esperar um pouquinho, né? Pra ver se alguns voltam aí. Mas enfim, na virada de 3-1 do Fluminense para o São Paulo hoje, isso não conta. O mérito do adversário, pura e simplesmente, não conta. Quer dizer que o São Paulo é uma máquina de jogar futebol que tinha que ter atropelado o Fluminense dentro do Maracanã? Esse é o resultado normal, então, para essa galera? Tá bom. Tá bom. Ah, não, o São Paulo tinha que ter pelo menos empatado. Olha, o São Paulo tomou 3 gols em 15 minutos no momento em que se desligou do que tinha que estar fazendo em campo. E onde o Cano foi bastante feliz. Aliás, o Cano levanta uma outra questão, né? O Calleri faz pelo São Paulo o que o Cano fez hoje pelo Fluminense? Decide um jogo? Já aconteceu. Eu admito, eu já fiz vídeo elogiando o Calleri. E continuo elogiando. Eu só quero saber o seguinte, porque para o torcedor de São Paulo não há melhor que o Calleri. O Cano não é melhor que o Calleri. O Pedro Raul do Goiás não é melhor que o Calleri. Eles estão na frente do Calleri em termos de artilharia no campeonato. Ou aí a culpa também é do Rogério, porque a bola não chega. Mas quando o Calleri chegou, o São Paulo fazia menos gols do que quando ele passou a jogar. E o Rogério já era o técnico. Ele chega com o Crespo, mas o Rogério trabalhou com ele a maior parte do período. E ele virou titular do Rogério. E sendo titular do Rogério, ele está fazendo a sua temporada mais goleadora pelo São Paulo. Mais goleadora da carreira, inclusive. Né? Mas nem sempre consegue decidir a favor. Porque talvez o Calleri não seja o melhor que o São Paulo, como instituição, pode ter como centroavante. Veja bem, em tempos em que está tão difícil as pessoas pararem para pensar no que o outro está falando, eu pediria muita atenção a esse ponto. Eu não estou dizendo que o Calleri não pode ser o atacante centroavante do São Paulo. Eu estou querendo dizer que o São Paulo, se tivesse condições, dinheiro, capacidade de investimento, talvez tivesse um centroavante melhor que o Calleri, porque eles existem. Eis a questão. Mas tem São Paulino que acha que eles não existem. Outra questão. Entendeu como são coisas diferentes? Para esse momento do São Paulo, talvez seja o melhor. Mas para o que o São Paulo se acostumou ao longo da história, é o melhor. Aqui não é uma tentativa de culpar o Calleri, eu estou só querendo estabelecer diferenças de um jogo que as expôs hoje. Porque no primeiro tempo o Calleri também teve chance de chegar e fazer o segundo gol do São Paulo e matar o jogo e não fez. Né? Como o Cano teve chance de fazer gol para o Fluminense no primeiro tempo e não fez. A culpa é do Rogério porque ele tem que improvisar o Reinaldo na lateral? Aí eu acho que até é. Não tem que improvisar o Reinaldo na lateral direito. O Reinaldo joga torto quando joga na lateral direito. São Paulo está sem o Moreira, que estava virando titular, porque o Igor Vinícius está machucado, bem machucado. Então ele precisava de um jogador com as mesmas características e o Moreira estava lá. O Moreira não pode jogar. Ele quis colocar o Reinaldo. É questão de convicção do treinador. Veja, ele pode ter as convicções dele, não pode deixar de ter. Agora, Reinaldo não deu certo. Né? Então você vê que eu reconheço quando o Rogério erra. A questão é que quem culpa o Rogério pela desgraça do São Paulo acha que ele erra em tudo, e ele não erra em tudo. Então a gente vai falar do Galopo, por exemplo. A torcida do São Paulo enche o saco porque o titular é o Rodrigo Nestor e o Rogério não dá chance pro Galopo. Mas toda vez que o Galopo entra, ele me irrita profundamente. Porque ele não é capaz de mudar o jogo. Em algumas ocasiões ele ajudou. No jogo contra o Juventude ele entrou bem. Ele participou de ações ofensivas que ajudaram o São Paulo a se manter na frente. Mas não é em todo jogo que ele faz isso. E na maior parte dos jogos em que ele entrou,
ele é incapaz de mudar o jogo. Ele pode melhorar um pouco, ele pode dar um pouco mais de qualidade, mas ele não muda o jogo. O Diniz fez 3 alterações hoje e mudou o jogo a favor do Fluminense. Isso é preciso ser visto. Ele fez a leitura correta da partida, trocou 3 jogadores e deu ao Fluminense um poder de ocupação de espaço maior. E o Fluminense conseguiu fazer 3 gols em 15 minutos e vencer o jogo, porque o São Paulo ficou completamente apagado naquele período. Mas tem um detalhe que precisa ser colocado aí. São Paulo toma dos 3 gols, 2 que foram frutos de falhas bizonhas do sistema defensivo, que não estava jogando mal no primeiro tempo. Isso também precisa ser visto, cara. Tem assim, o Rogério, a pior zaga do mundo em campo. No primeiro tempo, o sistema defensivo de São Paulo não jogou mal. E o Felipe Alves fez uma grande partida. Isso não quer dizer que o sistema tenha falhado. É porque o Fluminense não é um time que possa ser visto como um time que não vai conseguir entrar no campo adversário. O Fluminense consegue, pô. Se não conseguir ver o jogo desse jeito, esquece. Não dá para ver o jogo achando que o São Paulo perdeu e o Fluminense não ganhou. O Fluminense ganhou, pô. Teve mérito para ganhar. Agora, no primeiro tempo, quando o São Paulo estava muito mais organizado e fez 1-0 e poderia ter feito 2, por característica natural do time do Fluminense, ele chega. Mas quando chegou, ele foi mais, digamos, incomodado pelo sistema defensivo do São Paulo, que errou 2 vezes no segundo tempo. No primeiro gol eu não considero uma falha, porque é um chute muito forte. O Felipe Alves, que já tinha feito defesas muito boas no primeiro tempo, foi para fazer mais uma, mas aí o Cano foi muito mais rápido que a reação da zaga e conseguiu chegar na bola que foi rebatida para frente. Ah, goleiro não deve rebater bola para frente, ok, mas uma vez ou outra no jogo vai acontecer, né? E eu vi gente falando assim, quero ver elogiar esse goleiro agora. Cara, ele estava jogando bem. A questão não é elogiar porque é o Felipe Alves. Quando está jogando bem, merece elogio. E merecia o elogio do primeiro tempo. Assim como o Rogério merece reconhecimento por bons momentos que o São Paulo teve no ano. E merece crítica pelos maus momentos que o São Paulo teve no ano por culpa dele. Por culpa dele foi, por exemplo, a final do Paulista. Acho que ele errou no jogo final. A final da Sul-Americana, eu acho que tem o dedo dele de momentos ruins do time em campo por não saber dar ao time reação para aquele momento. Acho que ele foi uma tragédia no primeiro jogo do São Paulo contra o Atlético Goianiense na semifinal da Copa Sul-Americana. Ele foi muito mal. Ele foi muito mal. Agora, daí você pegar que tudo ele fez de errado no campeonato, que 13 meses o trabalho não tem nada. Eu quero saber quem é que vem para o lugar e substitui. Tirando Galhardo, né? Porque São Paulo não pode contratar Galhardo, São Paulo não pode contratar Leonardo Jardim, como já sonhou uma vez. São Paulo não pode contratar esses caras. O Abel Ferreira está lá no Palmeiras, não dava para contratar. E está fazendo um baita de um trabalho e foi cornetadíssimo em certo período pela torcida do Palmeiras. Né? O que eu penso o Rogério é um técnico de construção de time. E ele tentou mais de uma vez construir esse time. E ele perdeu esse time pelo menos 2 ou 3 vezes no ano. E cada vez que perde tem que começar o trabalho de reconstrução de novo. E não adianta dizer não dá chance pro Galopo, não dá chance pro André Anderson. Cara, o André Anderson passou 3 meses fora, machucado. O Galopo não dá faísca. Pode brigar comigo, o Galopo não dá faísca. O Galopo é bom jogador, é uma das revelações do futebol argentino do ano, mas ainda não acertou. Pode ser que em 2023 ele comece o ano arrebentando. Agora, eu não posso tirar do técnico o poder de observação que ele tem no treinamento. Ah, mas aí joga o Nestor. Pois é, tá em má fase. Tá em má fase. Mas aí é a coisa da fé do técnico. Por exemplo, ele tinha muita fé no Igor Gomes e perdeu essa fé. De vez em quando ele tem entrado de novo. Hoje ele começou como titular e eu acho que ele não foi mal no primeiro tempo do jogo do São Paulo. Né? O Thales Costa entrou de novo hoje. Toda vez que o Thales Costa entra, e ele tem tão poucas oportunidades quanto o Galopo, ele dá mais faísca, ele toca melhor na bola, ele encontra jogador em condição. Hoje foi difícil, porque o São Paulo acabou depois do terceiro gol. Acabou. Depois que foi feita a troca que envolveu o Reinaldo
e que entrou André Bustos no lugar do Caleri, que já estava machucado e com cartão, aí você começa a ver o time se organizar um pouco melhor de novo. Né? Mas foi depois de 25 minutos. E quer saber, nesse período, São Paulo poderia ter tentado, poderia ter conseguido fazer um gol. Né? Mas o Galo, por exemplo, para mim, produziu menos que o Patrick, que estava mal no jogo. E eu não estou perseguindo o cara, estou só estabelecendo parâmetros. Né? O Rogério nunca dá chance. Mas o que você viu do cara em campo que ele mereça a chance assim, às cegas? O cara tem que trabalhar com quem ele confia, cara. E de novo, então, aí vem aquela pergunta. O São Paulo tem esse time todo, ou o time do São Paulo é para ficar em 8º lugar como está agora, e talvez em 10º amanhã, se o Fortaleza ganhar seu jogo, se o Botafogo ganhar seu jogo? Essas perguntas, se não forem respondidas, não vão dar norte para o que o São Paulo vai fazer. Nesse momento, eu não sei o que a diretoria do São Paulo está pensando. Será que eles vão terminar a jornada no Rio de Janeiro e mandar o Rogério embora? Eu não sei, mas eu espero que eles estejam primeiro vendo os seus próprios erros também. A diretoria do São Paulo foi acertar parte do dinheiro dos jogadores sexta-feira agora. São Paulo é uma bagunça. O departamento médico do São Paulo recebe o jogador lá e não consegue devolver. Será que é só o departamento médico? Será que a fisiologia do São Paulo precisa de mais gente de novo? O Turíbio veio trabalhar no começo do ano, depois saiu do São Paulo. E deu a entender que o São Paulo continua sendo um clube não sério. Eu continuo dizendo há tempos que São Paulo tem um diretor de futebol de clube, de piscina. Cara bacana, boa vontade, mas é ruim. É ruim, administra o futebol do clube olhando para os anos 80. Não funciona mais assim. São Paulo precisa de dinheiro, captar dinheiro, fazer time competitivo. Eu vou dizer de novo, eu já disse em 3 vídeos antes. O torcedor do São Paulo de hoje lembra o torcedor do Palmeiras antes da fase grande atual, que se contentava com jogadores medianos, que quando davam algum tipo de resposta, eram tratados como craque. Quando o Palmeiras não conseguia vencer, a culpa era do técnico, ou era dos outros, ou era da arbitragem. Não era da cabeça antiga, cabeça já vencida daqueles dirigentes do Palmeiras até Paulo Nobre. Entendeu? Naquele momento horroroso do Carlos Miguel Aidar tirando sarro do Palmeiras, era o momento que o Palmeiras estava fazendo a sua virada. E vejam que na virada, o Palmeiras se salvou do rebaixamento em 2014 por saldo de gols do jogo do Santos com Vitória na Bahia. Lembra disso? Mas manteve a ideia. Melhorou o time para o ano seguinte. Naquele momento levou o técnico que estava ganhando, que era o Marcelo Oliveira. Que depois se mostrou bastante limitado, mas deu certo a junção de coisas. E o Palmeiras ganhou uma Copa do Brasil. Um pouco na base da insistência. Aí foi melhorando financeiramente, o dinheiro foi entrando, e ao ter o dinheiro entrando, foi montando times mais interessantes. Mas precisou passar por isso. Agora, o São Paulo acho que já tem uma vantagem ter o Rogério. As pessoas estão se pegando em detalhes pessoais, né? O Rogério é arrogante, o Rogério não é humilde. É verdade, cara, mas são características pessoais que eu pararia para observar se em algum momento estão atrapalhando o profissional, porque ele foi profissional no Fortaleza, ele trabalhou no Flamengo, ele ganhou título no Fortaleza, ele ganhou título no Flamengo. Não vem com essa que o título do Flamengo caiu no colo. Não caiu no colo. Se você acompanhar o ano de 2020 no Flamengo, não caiu no colo. O Flamengo era um dos times que estava atrás do São Paulo naquela briga de 7 pontos e veio chegando, veio crescendo, melhorando seu nível de jogo, ganhando jogos importantes, e veio chegando. Mas há uma diferença. Aí sim, do São Paulo do Rogério de hoje para o Flamengo do Rogério de 2020. O time. Você tem peça para mexer. Aqui você não tem. Aqui você não tem. Eu já falei de falta de peça. São Paulo, o nego vem, sabe, com pedra na mão. São Paulo não tem peça. São Paulo não tem peça para o que o Rogério quer fazer, não tem. O São Paulo precisa armar retranca. Não tem que armar retranca, velho. Isso acabou no futebol, cara.
Você tem que saber defender, algo que o São Paulo precisa fazer melhor. Mas o São Paulo precisou alternar de 2 para 3 zagueiros algumas vezes no ano, perdeu o Arboleda e perde jogadores de auxílio para essa defesa várias vezes no ano, né? E teve goleiro péssimo jogando. O Felipe Alves também não é bom, mas ele é o menos ruim desses todos aí que jogaram em 2022 pelo São Paulo. Então eu não caço bruxa quando a bruxa não faz feitiço. Entendeu? O Rogério Ceni tá devendo? Tá. O Rogério Ceni tem que sair de São Paulo? Não. Para pôr quem? Aí alguém me deu o nome lá. Vai, Vojvoda. Beleza. Acho o nome interessante. Mas você tem que ter... Aí a diretoria que tem que escolher, sabe? Aquela coisa assim. Diretorias é que tem que determinar isso porque elas precisam saber o que elas querem. O que a diretoria do São Paulo quer? Ela quer fornecer um material de mediano para bom e que o técnico resolva o problema e ganhe título. Então ela tem que ver quem é que está concorrendo com o São Paulo aí, se o São Paulo tem condições de brigar em pé de igualdade com esses times. Porque desses times todos meio parecidos aí, só o Fluminense e o Internacional é que saltaram um pouco do lugar que estavam, né? Com um bom trabalho do Mano e outro bom trabalho do Diniz. O Mano é interessante? É, mas eu não trocaria o Rogério pelo Mano. O Diniz é interessante, eu adoro, mas eu sei que a torcida de São Paulo não trocaria o Rogério pelo Diniz. O Daí Helma, não. Não, gente. Se é pra você sair de um cara que tem uma cabeça na frente e que... Porque assim, o Rogério não deu nada, mas o São Paulo chegou na final do Campeonato Paulista, chegou na final da Sul-Americana, chegou na semifinal da Copa do Brasil, enfrentou o Flamengo. Eliminou o Palmeiras. Mas o pênalti. Bom, o São Paulo ganhou o primeiro jogo do Palmeiras no Morumbi jogando melhor que o Palmeiras. Uma parte da tabela ali, uma parte do confronto, o São Paulo fez. E o Palmeiras fez 2 gols no São Paulo com pouco tempo de jogo e depois não matou o jogo. Por causa do sistema de jogo do São Paulo naquele dia, que não permitiu que isso acontecesse. O erro do Veiga no pênalti, aí você pode entrar com a discussão da arbitragem. Mas é como eu sempre digo, a arbitragem não vence um jogo, ela pode atrapalhar o seu jogo, mas vencer cabe a você. E o São Paulo chegou na semifinal com o Flamengo e perdeu para um time melhor. Também muito por causa de erros individuais, pouco por causa de erros coletivos. Então, se o São Paulo quer trocar o Rogério, eu acho que tem que ser por uma coisa muito melhor que o Rogério. E muito melhor que o Rogério, talvez seja o Galhardo, que não fez um bom ano, mas é compreensível, né? Muito tempo no mesmo clube. Talvez seja buscar alguém na Europa com capacidade de treinar um time como o São Paulo. Agora, você vai me dizer que vai trocar o Rogério pelo Guto Ferreira? Eu falei do Mano, eu gosto do Mano. Apesar das ideias não serem as mesmas de futebol. Você vai trocar pelo Vitor Pereira? Não tem bala. Você vai trocar pelo Dorival Júnior? É um caso à parte. O Dorival esteve no São Paulo não faz muito tempo. Não foi espetacular. Você vai trocar pelo Cuca? Olha aí o Atlético. Você vai trocar pelo Orlando Ribeiro? Está começando agora. E o Santos vai e vem, vai e vem. Você pode ver que os nomes começam a ir embora. Né? O Jair Ventura, que conseguiu dar uma sobrevida para o Goiás, se bem que o Goiás está de novo muito perto da zona do rebaixamento. Pro técnico lá do Bragantino, deu branco no nome dele, Maurício Barbieri. Esses caras são melhores que o Rogério? Então tá. Porque tem muita coisa aí. Tem que pagar jogador em dia, tem que ter plano de investimento, tem que discutir no conselho uma eventual aprovação da SAF, tem que entregar um time equilibrado ao Rogério, tem que melhorar o departamento médico e de fisiologia do São Paulo para ele ter os jogadores na mão. Quando o São Paulo teve time completo, o São Paulo não jogou mal. É isso. Para todo mundo que quiser botar a culpa no Rogério, fique à vontade. Eu não estou deixando de criticar o Rogério. Eu só acho que trocar o Rogério não resolve os problemas do São Paulo. E o Rogério, com o tempo, pode ajudar o São Paulo a resolver seus problemas em campo.
Trata-se apenas disso. Se você conseguiu chegar até aqui, aguentou esse papo, obrigado. Terça-feira estamos aí, tem São Paulo Internacional, e se o São Paulo não vencer a partida, ele está praticamente fora da disputa pela Libertadores da América. Mas será que esse São Paulo merece ou tem condição de estar na Libertadores da América? Esse time. Pense nisso. Valeu, gente!